Podcast. O maracatu cearense é cultura tradicional popular. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos no ar com o nosso podcast com o tema O Maracatu Cearense é cultura tradicional popular. Uma série de 5 episódios que irão contar sobre a obra e vida de personalidades, mestres e brincantes do maracatu cearense durante a sua trajetória na propagação, difusão, fomento e valorização do maracatu para a cultura popular tradicional. E o nosso convidado especial de hoje é Laírton Guedes, especialista em arte, educação e cultura popular, presidente do Ponto de Cultura e Associação Chai Cultura e Arte, vice-presidente da IOV Brasil, brincante do maracatu Nação Iracema e idealizador do Encontro de Balaeiros do Maracatu Cearense. Laírton Guedes, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, que hoje a gente vai falar de um assunto que você entende bastante, que são os balaeiros. Então, fique à vontade. Olá, Tice. Muito obrigado, a produção pelo convite, estar aqui falando sobre uma identidade cultural é maravilhoso para a gente e só reforça mais o trabalho que a gente vem desenvolvendo durante esse tempo, esse legado que a gente quer deixar e plantado, documentado, registrado. Então, tudo isso faz com que a gente venha com a maior satisfação. É um imenso prazer falar com você, para o público, para esse público desse momento agora. Então, vamos lá, vamos falar do que nos interessa, que é a cultura popular. Vamos lá. Laírton, você já é conhecido, pela forma como você interpreta e leva para a avenida o balaieiro. Quando você entra ali na avenida vestido de balaieiro, você deixa de ser o Laírton Guedes e é ali aquele personagem. Às vezes você até passa e a gente, menino, estou em dúvida se ali é o Laírton mesmo ou não. Você se transforma e realmente se entrega para aquele momento. E isso é conhecido de todo mundo que acompanha os maracatus. Além disso, você também traz inovação nos figurinos, já fez performances diferentes de trocar de roupa, vamos dizer assim, no meio da avenida, trazer novidades, usar a tradição, mas ao mesmo tempo de forma inovadora. E eu queria que você falasse para a gente de onde é que veio essa identificação com o personagem do balaieiro, quando foi que você se descobriu que você era um balaieiro nato, e contasse para a gente, além dessa identificação, o que significa o balaieiro dentro do maracatu cearense. Eita, você foi longe agora, Porque falar dessa identidade, falar dessa identificação com esse personagem é falar um pouco da minha própria história, da minha própria vida. Porque eu me descobri dentro desse universo da cultura, da identidade de um povo, porque quando a gente está no meio da educação, a gente vivencia todo um trabalho voltado à sociedade, a você se desenvolver enquanto pessoa. Mas quando você parte um pouco para a cultura de um povo, você começa a perceber quem você é, qual a tua raiz, qual o teu momento em que você diz assim, poxa, eu sou nordestino, eu sou cearense, eu sou pernambucano. Porque essas são duas bandeiras que eu trago comigo no meu coração. Eu sou pernambucano, mas estou há muito tempo aqui no Ceará. E falar dessa identidade me remete muito a toda a minha história, porque o meu universo ele foi descoberto muito tardiamente, como diz a história. Porque foi quando eu estava fazendo o curso de graduação em Educação Física. E a partir dali eu tive esse contato com o folclore, com a cultura, com a tradição popular. Mas ela foi tão forte que que ela está enraizada. Na verdade, precisava somente de um cliquezinho para que isso acontecesse. E isso aconteceu dentro da minha vida, porque hoje eu trago ela como uma identidade, como coração, como um ofício, como um grande trabalho. Quando eu cheguei aqui no Ceará, eu
tive toda essa construção dentro do trabalho da cultura popular, né, com grupos de projeção folclórica, com trabalhos de um modo geral e não específica, mas foi quando em 2010, 2009, 2010, eu tive contato com o maracatu, já dentro do maracatu, porque eu ia para a avenida, né, morando aqui em Fortaleza, eu ia para a avenida assistir os maracatus. E me encanta muito, né? Porque sabe que contagia você, aquele ritmo, aquele batuque, aquelas pessoas passando com toda a alegria, com toda a energia, e ali você se sente muito forte, muito dentro daquele cortejo. E foi quando, em 2009, 2010, eu recebi o convite para fazer parte do maracatu, para estar dentro do maracatu, desenvolvendo um trabalho artístico, desenvolvendo um trabalho de brincante, porque conhecendo a comunidade, conhecendo a periferia, e isso faz com que você se transforme dentro, vamos dizer assim, daquela comunidade, porque você não é somente um brincante, você faz de tudo dentro. Você passa noites bordando, você vai costura, você vai cola, você vai trabalhar em cima dos carros alegóricos, você vai, enfim, você tem um universo ali dentro. E isso me fez muito feliz, isso me fez muito estar dedicado a todo ano, nos meses do ciclo carnavalesco, estar empenhado em fazer esse trabalho. Fiz dentro do maracatu personagens de índio, já tive nas alas dos orixás, já fui calungueiro, já passei também pela corte real, sendo rei, e em 2015 recebi o convite para fazer esse personagem, que é o balaeiro. Que ali está toda a energia, que ali você encontra todo um trabalho de vitalidade. Por quê? Porque ele traz consigo, traz dentro do seu bailado uma alegria imensa, onde encanta, onde traz a fertilidade, onde traz a raiz do povo. E isso faz com que você engrandeça muito dentro do maracatu, um personagem que traz a força para você. E falando mais um pouco em relação ao trabalho que é feito, né, não é o Laerton, porque na verdade, quando a gente se veste de um personagem, a gente procura dar vida a ele. A gente esquece da nossa identidade, ou seja, do nosso próprio nome, sobrenome, e a gente dá vida àquele personagem. E o balaeiro foi um dos personagens que me fez mais transformar. Desde 2015 até os dias atuais, eu venho fazendo com que ele ganhe vida e se transforme. Apesar da gente ter um histórico muito bonito, né, dos balaeiros, desse personagem, porque a gente tem legados e legados aí, né, que a gente vem se transformando. E a cada ano, a cada balaeiro, ele traz da sua forma, do seu jeito. Isso é muito interessante você perceber dentro da avenida, o balaeiro. Laerton, pegando um gancho aí do que você acabou de falar, né, de que você tem se dedicado a levar a história do balaeiro e transformar essa história de forma a ele ficar ainda mais conhecido, a ele ser cada vez mais vivo e mais presente dentro do movimento cultural, eu queria que você falasse um pouquinho dos encontros de balaeiros que você já promoveu, né? Então, assim, são ações voltadas especificamente para esse personagem, mas que atingiram públicos diversos. Eu vou deixar você contar, né? Porque senão eu vou acabar contando tudo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho. Acho que foi uma iniciativa que nunca tinha acontecido, né? Um encontro só de balaeiros. Aconteceu de forma virtual e presencial também. Virtual por conta da pandemia, né? Não foi possível fazer de forma presencial todas as edições por conta da pandemia. Mas, assim, queria que você contasse para a gente como foi que surgiu essa ideia de reunir os balaeiros para falar sobre esse personagem, para formar as pessoas, para levar essa informação. Enfim, conta para a gente dessa experiência. Surgiu em 2017, porque o que acontece? Sempre eu fico inquieto em fazer alguma coisa e não dar vida. Fazer por fazer, dançar por dançar, qualquer pessoa faz. O interessante é você trazer ele e estudar aquela figura. O histórico do balaeiro é muito interessante e muito bonito, porque
Esse personagem só existe dentro do nosso maracatu, o maracatu cearense. É um personagem peculiar. É algo que a gente precisa estudar bastante, é algo que a gente precisa trazer ele para que as pessoas conheçam mais sobre essa figura tão importante, tão bonita, tão alegre, que as pessoas na avenida esperam também pelo balaeiro. A figura principal nós sabemos que é a rainha, a matriarca, né, a sua coroação, ela que traz toda a beleza, todo o encanto, mas o balaeiro está ali para dar o fervor, a alegria às pessoas. Então foi em 2017, quando eu assumi em 2015 no meu maracatu, que é o Maracatu Nação Iracema, para fazer o personagem balaeiro, eu fiquei me perguntando, o que é que eu posso fazer mais para descobrir sobre esse universo? Porque qualquer brincante, ele faz qualquer personagem. Porque é uma manifestação do povo, é uma manifestação que move a comunidade, então, assim, já está dentro, inserido ali, todo um trabalho, todo um gostar daquela comunidade. Então, qualquer brincante pode fazer qualquer personagem. Mas quando você para no tempo e diz assim, poxa, eu sou o personagem e esse personagem é uma das figuras principais dentro do maracatu que você precisa realmente desenvolver porque ela é única, e aí você começa a se indagar. E foi em 2007, na Secult4, quando houve a premiação em relação às agremiações, e aí eu cheguei para um dos balaeiros, que é o Nerval, e disse assim, Nerval, a gente precisa fazer alguma coisa em relação aos balaeiros. A gente precisa estudar esse personagem, a gente precisa fazer com que esse personagem ele seja vivo e que as pessoas respeitem. Porque o grande respeito pelo balaio é a coisa mais significativa. Como eu falei, qualquer um pode fazer. Qualquer um é o personagem e pode fazer esse grande, né, personagem que é o balaeiro. Mas o balaio é a coisa que você tem que ter como um amuleto. Ali você pode tê-lo como a tua defesa. Ali você pode ter como seu embate, você pode ter ali como sua força, sua guerra, sabe? Seu carinho, tudo está ali dentro daquele balaio. E você vai ver que a história do balaio, cada um tem uma forma de fazer. E aí eu ficava muito com a interrogação. E aí quando a gente decidiu, eu disse, vamos fazer. E a gente vinha sempre discutindo, a gente vinha conversando. Quando chegou em 2019, começamos a dar esse pontapé. Começamos a esse trabalho, né? Eu chamei algumas pessoas para fazer parte dessa coordenação, né, articulação, para a gente poder fazer um trabalho mais de escrita. E essas pessoas estiveram já desenvolvendo esse trabalho. Por quê? Porque nós precisamos, dentro do maracatu, a gente não precisa dançar somente, a gente precisa entender cada personagem. E como eu estava incumbido no meu maracatu de ser esse personagem, eu busquei essas pessoas para a gente começar a estudar. E aí você consegue perceber que tem tanto encanto atrás de um personagem que é dentro de um cortejo que dá um livro, dá uma história imensa. Então, para a gente ficar, vamos dizer assim, mais saudoso, né? E temos o nosso ícone, que é o Juca do Balaio. O primeiro tesouro vivo dentro do ciclo carnavalesco, que é do maracatu. Então, para que coisa mais importante, para que coisa mais gostosa de você desenvolver tendo esse afeto, tendo essa identidade que é do Juca do Balaio. Você vendo ele falar sobre o maracatu, é de chorar, é de se arrepiar, é de você dizer assim, poxa, é a nossa vida, poxa, é algo com carinho, com amor que se faz. Seu Juca, ele tinha uma peculiaridade, que era aquela barbicha branca dele, que chamava bastante atenção, era aquele balaio dele bastante pesado, que só ele conseguia carregar, era aquele molejo que ele tinha, que ele colocava a rodia e colocava o balaio, nada segurava na cabeça. Então, assim, era uma figura emblemática nossa, né? Ele ser tesouro vivo, ele continua sendo, né? Ele foi embora, mas a gente carrega, dentre nós que somos os balaeiros, nós carregamos conosco essa identidade cultural.
Ele tinha uma roupa que era somente ele tinha aquela sainha dele, aquela calça dele. Então era algo que ele tinha. E o bailado dele, ele deslizava na avenida. Era a coisa mais linda. Mas ao passar do tempo, a gente sabe que há influências, né, do momento e as coisas vão se modificando. Nós tivemos vários e vários balaeiros que a gente está buscando dentro desse nosso projeto, que a gente intitula O Meu Balaio Chegou. Chegou com uma exclamação, porque a gente quer desenvolver esse trabalho e quer trazer para a sociedade o que essa figura representa dentro do maracatu cearense, né? Dentro dos maracatus que nós temos aqui. E a gente tem outras pessoas como o Valmir Balaio, que é muito comentado também, ele que na época do seu Juca usava-se muito as frutas verdadeiras, né? As frutas tropicais, as frutas que a gente tem aqui dentro do nosso ciclo. E aí o Valmir Balaio veio e já trouxe uma outra conotação, já buscou mais as frutas de plásticos, né? As outras frutas, porque ele sentia muito peso, então assim, não, eu quero o meu balaio mais leve. Como também eu já escutei de alguns pesquisadores, algumas pessoas que vivenciaram que alguns pegavam as frutas verdadeiras, deixavam somente a casca, enchiam ali dentro de algodão, enchiam ali dentro de papelão, e isso fazia com que as frutas ficassem ainda verdadeiras. Dava um aspecto realista, mas tinha uma adaptação. Diminuíam mais o peso, né, na cabeça, porque é algo que você passar os desfiles, como eles tinham os desfiles antigamente, que eram 3 dias, e assim, por horas eles desfilavam, né? Agora a gente tem atualmente por volta de 45, 50 minutos, a gente está ali. Por mais que seja maneiro, mais aquilo com o tempo pesa na cabeça. Então você tem que ter alguns artifícios, de artimanhas para esse momento. Então tudo isso a gente vem estudando, o porquê, né, dessa roupa, que na época o seu Juca bailava com a roupa muito próxima das negras, né, porque esse personagem sai desse momento aí, né, por isso que os balaeiros eles desfilam muito próximo aos cordões ou alas, como as pessoas queiram chamar, das negras. Então ele está inserido ali por conta disso, né? E veio a renovação das saias rodadas. E aí vem toda uma criação, vem todo um trabalho que hoje em dia a gente chega, que cada balaeiro tem sua peculiaridade. Um gosta de usar mais florido, outros gostam de usar cores, vários tipos de cores na roupa. Um gosta de usar no seu balaio alguns tipos de fruta. Uns carregam uma calunga em cima do balaio, outro vem o abacaxi. Então, fica muito a mercê de cada balaeiro. Mas então não existe um padrão que precisa ser obrigatoriamente seguido? Não. O padrão que nós devemos seguir, o respeito que nós devemos ter é pelo balaio. O balaeiro precisa ter o balaio, que é o seu símbolo maior, que ali ele vai estar configurando todo o trabalho que se traz dentro do homem do campo, né? Que ali vem trazendo as frutas tropicais, que ali quando se festeja uma boa colheita, quando se tem as frutas do nosso Nordeste ali representado, onde ele brinca, que também tem algumas pessoas que falam que ele vinha alimentando todo o cortejo com suas frutas. Como também tem outros que, em sua história, fala que as frutas verdadeiras vinham para poder oferecer a seu próprio orixá. E aí vem a questão da religiosidade dentro de cada maracatu, dentro de cada agremiação. Então, assim, é um universo bastante rico e a gente precisa estudar. Essa formação que nós estamos fazendo desde 2019, nós estamos desenvolvendo com os balaeiros do maracatu, tanto da capital como do interior. E a gente está tentando linear o que a gente traz na história. A gente precisa contar a história. A gente precisa ter a identidade. A gente precisa ter uma formação para que futuramente as coisas não sejam aglutinadas de culturas de fora. Então,
A gente precisa segurar esse balaio, a gente precisa segurar essa identidade para que ela não seja disseminada. Então, é dessa forma que a gente vem trabalhando, né? Esses 3 anos agora. Nós fizemos, sim, trabalhos virtuais. Nós estamos voltando agora, vamos fazer esses trabalhos presenciais. E vamos seguindo aí com a força dos maracatus e dos balaeiros, né? Sei que você já estava falando um pouco dessa questão, né, de que vocês pretendem expandir e tal, mas falando um pouco dos resultados já colhidos desses encontros que foram feitos, assim, o que você percebe que já pode dizer assim, olha, foi positivo porque a gente já consegue visualizar ou colher frutos ou perceber que chegou, alcançou pessoas que precisavam saber um pouco mais sobre esse universo? Primeiro ponto positivo que eu trago é o brincante respeitar o próprio personagem. O próprio maracatu dele, ter esse personagem como um personagem importante dentro do seu maracatu, porque qualquer pessoa pode fazer, mas ela não vai saber da historicidade sobre o balaeiro. E nós precisamos ter, com afinco, vamos dizer assim, o barrismo. Precisa ter o sangue, precisa ter identidade. Um outro ponto positivo que eu trago também é o trabalho de resgate. A gente valorizar os grandes balaeiros que existiram e que ainda existem. Nós temos no nosso grupo uma figura que nós estamos trabalhando bastante com ele, que é o Vigínio. O Vigínio, ele não desfila mais pela própria saúde dele, mas é um balaeiro que está entre nós, e ele fez história. E ele trouxe muita coisa boa para dentro dos maracatus. Sabe, sua identidade é contada muito bem dentro desse universo. E a gente está tendo aula com ele, a gente está tendo uma formação com ele, ele está trazendo para a gente várias informações que os balaeiros, que as pessoas como personagem não têm, não teria. E a gente está unindo essas pessoas tanto do interior, né, do nosso estado, porque é muito importante, porque são maracatus mais novos, e a gente precisa dar esse suporte para eles, a gente precisa explicar para ele qual a importância e por que ele tem que segurar, na verdade, esse personagem. E não ficar passando por qualquer um, porque é muito importante quando você vê, e é muito interessante quando você vê na avenida ou qualquer apresentação, o balaeiro carregando o seu próprio balaio, não deixando seu balaio em qualquer forma, de qualquer jeito. Ou tendo até seu guardião, né? Porque hoje em dia a gente tem uma pessoa que nos ajuda pelo formato da roupa, por tudo que a gente veste, e a gente ter ali aquela figura. Porque ali o balaeiro é dono daquele balaio, aquele balaio é mágico, é único para o balaeiro. E cada maracatu tem o seu, sabe? Isso é muito interessante. Então, esses pontos positivos e essa união que a gente está conseguindo fazer, não é fácil a gente querer colocar para as pessoas, porque é um personagem de tantos que tem dentro do cortejo do maracatu. E a gente está conseguindo essa harmonia, está conseguindo fazer com que eles enxerguem a importância de ser esse personagem dentro do maracatu. Antes de acontecer esses encontros, de vocês conseguirem, né, como você está falando, essa questão da harmonia, da cumplicidade, do trocar de experiências, existia uma certa rivalidade de um balaeiro para o outro pela questão da competição na avenida? Ou, na realidade, não, é só a questão da votação de quem está lá avaliando, mas fora da avenida está tudo certo? É muito interessante, né? Porque rivalidade, né, quando fala em competição, existe. E foi uma coisa que eu sempre deixei bastante claro e sempre falei para eles, que a gente não deve brigar entre nós. O balaeiro não compete com outro balaeiro. A gente vai estar competindo com aquele jurado, para que ele dê nota boa para a gente, para que a gente possa fazer enquanto competição. O que existia, na verdade, né, que alguns pesquisadores falam,
né, em nossas conversas, é que existia sim a rivalidade entre todo o maracatu, mas não era somente enquanto personagem, mas sim enquanto maracatu como um todo. Hoje em dia ainda existe pela competição, mas a gente balaeiro, a gente está tentando se unir para que a gente não ultrapasse isso aí. Porque eu não vou competir com outro balaeiro. A gente vai competir com o jurado para a gente poder tirar nota boa e salvar, vamos dizer assim, ou seja, alavancar a nota para o nosso maracatu. Isso que é importante, né? E em relação à questão de uma roupa, de outra, e não sei o que, e tudo mais tal, cada um tem uma forma de se ter, de se fazer. E também dentro do seu tema. Como você vai estar trazendo? Não existe o mais bonito, não existe o mais feio. Existe um único, que é o balaeiro. Aquele que você está confortável, aquele que você está dentro do seu universo, que é o tema do maracatu, que você está trazendo. Então, ali sim. Mas, assim, tentamos quebrar essa barreira, que também eu já coloco aqui como ponto positivo, que nós precisamos ajudar um ou outro. E hoje em dia a gente já está conseguindo perceber isso com essa quebra de barreira, a partir do momento que a gente começou a se unir a partir de 2019. E a gente vem trabalhando sobre isso aí. Laírton, para a gente começar a ir aqui para os nossos momentos finais, eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência na Avenida. Do Laírton que se transforma, do Laírton que leva inovação, do Laírton que surpreende os olhares que estão ali atentos, assistindo, mas que na realidade, naquele momento, deixa de ser o Laírton para ser o balaieiro que está lá, personificado, e que é sempre muito bonito lhe ver em quadra, né? Pela dedicação, pela atenção, pelo cuidado e pelo zelo que você tem por esse momento, que é a passagem do personagem ali naquela avenida principal. Tice, eu falo para você com bastante emoção e de todo o coração. A partir do momento que eu entro na concentração e começo a me vestir, eu começo a me transformar. É algo assim inexplicável. Aquela energia é algo muito, 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 muito surreal. Porque a partir do momento que você começa a se transformar em um balaieiro, parece que vem uma energia do chão assim, ó, toca você e você vai. Eu tenho um sapato que eu uso desde 2015, a partir do momento que eu assumi, que é um sapato da cor dourada. Ele sempre está comigo. Tem a minha calça preta, tem a minha blusa. Vou colocando É uma espécie de ritual para ir para a avenida? Sim, eu posso dizer que é um ritual, sim, sabe? Eu posso te dizer que é algo que você vai dizer assim, poxa, eu estou me transformando numa figura que vai trazer alegria, que vai trazer a abundância, que vai estar contagiando a plateia, né, que vai estar nos assistindo. Então, a partir do momento que você começa a se vestir, a se pintar, sabe aquela coisa assim de sangue negro? Porque assim, na minha certidão de nascimento, me colocaram como pardo, mas eu me considero um negro. Eu me considero porque o tambor, para mim, ele fala muito. Então, assim, poxa, quando você se veste todo, a última coisa que a gente coloca na cabeça, pelo menos o que eu coloco, é o balaio, na concentração. E tem muita gente na concentração, antes de chegar no portal. E eu digo, poxa, eu não vou ficar sem o balaio, eu vou colocar o balaio porque aquelas pessoas querem ver, querem tirar foto, querem estar com a gente, querem... E eu coloco, né, o balaio, e aí a gente vai. E aí vem o toque. Quando bate aquele tambor, quando bate o triângulo, para mim, sabe, o ferro é a coisa mais arrepiante do mundo. Aquele toque do ferro, para mim, me faz assim, ir em outro planeta, em outro astral. E aquilo vai te tomando assim, sabe, você todo vestido, você já todo trajado, assim, você diz assim, poxa, agora eu estou como um verdadeiro balaieiro. E vai te levando, e quando chega no portal, você vê aquela imensidão, aquela iluminação para você, para todo o seu maracatu. A música te toca, música com um tema te toca. E aí vem o batuque. O batuque entra dentro de você e você, quando pisa, primeira passada do portal, então diga assim, poxa, agora vamos nós.
e você deixa bailar. Tudo que você fez coreograficamente, tudo que você pensou no momento, dentro do teu tema, dentro das rimas, dentro dos refrões, você deixa se levar, você se transforma. E é algo mágico e único. É uma passagem pela avenida que você nem sente. Você só vai sentir depois que você termina o desfile. Mas ali, você está em contato com aquele povo, você está em contato com todo o seu maracatu, vendo o seu maracatu passar, você dentro dele brincando, porque eu não só desfilo, falando na avenida, em competição, eu não só desfilo para o maracatu pontuar. Eu brinco de maracatu. Por isso que você vê algumas transformações minhas, por isso que você vê sempre inovações minhas, sempre algo a trazer para o povo, porque o povo gosta de ver essas transformações, essas coisas de sonhos. Então, tudo isso eu coloco na avenida. O Laírton desaparece, ele só vai aparecer depois do portão quando fecha. E aí o Laírton volta quando ele tira aquela roupa do balaeiro. Mas na avenida, ou enquanto uma apresentação nossa, em qualquer lugar, quando ele coloca a roupa, ele é um verdadeiro balaeiro. Então, se segura. Lindo, né, gente? Isso, essa entrega. Muito massa. Bom, então agora, né, a gente vai para as nossas considerações finais. Fique à vontade, né, para colocar algo que você ainda não colocou, que você queira passar aqui para os nossos ouvintes e também fazer os seus agradecimentos finais. Primeiramente, eu quero agradecer, né? Eu acho que essa hospitalidade, essa entrega de vocês em estar dando essa importância da nossa identidade cultural, porque o maracatu cearense, ele representa e ele me representa. Isso é muito importante para que a gente possa estar divulgando cada vez mais o nosso Ceará. E eu só tenho a agradecer, fico muito feliz em estar participando desses momentos, porque são momentos que a gente pode registrar tudo isso para um dia a gente mostrar para as pessoas, para outras pessoas que estão vindo aí substituindo a gente, né? E ela levar mais à frente. Estamos criando memórias, né? Criando memórias. Isso é muito importante para a gente. Só tenho a agradecer, né? E muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, né, ao Laírton por ter trazido tantas informações valorosas, importantes, necessárias para a manutenção da nossa cultura popular, por estar sempre atento e vigilante dentro do nosso movimento cultural, realizando ações, projetos e aprendendo e ensinando, né? Porque eu acho que é verdadeiramente uma troca. A gente aprende muito quando conversa, a gente aprende muito quando escuta e eu acho que a cultura ela tem esse poder, né? Você nunca sabe de tudo, você sempre vai aprender mais e esse movimento ele não pode parar, ele tem que ser constante. A gente vai estar sempre em constante transformação e sempre em constante aprendizado. Então, agradecer mais uma vez a todo mundo que está escutando esse episódio do nosso podcast e dizer para vocês que ainda tem mais. Então, continue acompanhando a gente, que ainda tem mais novidades, mais informações e mais maracatu cearense para vocês.